Olá, tudo bem, meus queridos? Meu nome é Micael Costa, sou membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias há 10 anos e recentemente eu estava pensando em organizar uma aula online, falando sobre os princípios do Evangelho, porque eu lembrei da minha experiência de 10 anos atrás, quando eu era membro novo, que o que me cativava era justamente a aula do princípio do Evangelho, que na época era ministrado pelo irmão Valdir. Então foi uma aula que eu aprendi demais. Então eu resolvi fazer um curso, relacionado a essa aula, que são alguns princípios que nos ajudam a ter fé em Jesus Cristo e também a aumentar a nossa conversão ao seu Evangelho. E a primeira aula de nosso curso é sobre o nosso Pai Celestial. A gente vai debater um pouquinho sobre ele. Também eu quero começar dizendo que o verdadeiro professor dessa aula, espero que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo. Como eu tinha falado um pouco antes, há alguns instantes atrás, o primeiro tema de nossa aula é sobre o nosso Pai Celestial. E tem uma pergunta bastante interessante para vocês. Quais são algumas das coisas que mostram que existe um Deus? Para você, o que é que mostra que existe um Deus? Enquanto você pensa nessa pergunta, vou citar as palavras do profeta Alma, um profeta do livro de Mórmon, que ele disse: todas as coisas mostram que existe um Deus, sim, até mesmo a terra e tudo que existe sobre sua face, sim, seu movimento, sim, e também todos os planetas que se movem em sua ordem regular testemunham que existe um Criador Supremo. Eu lembro de uma experiência quando eu era um pouco mais novo, que minha mãe estava construindo a casa dela. Eu gostava de subir lá na laje da casa, botava um colchãozinho lá, me deitava e ficava olhando para aquele céu estrelado, cheio de estrelas. E eu pensava comigo mesmo: nossa, Deus, ele é tão grande e eu sou tão pequeno. Tem uma escritura em Salmos 19:1 que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Assim como a gente vê as obras de Deus nos céus, a gente também vê as obras de Deus aqui na Terra. Quando a gente olha o nosso belo planeta, a gente vê as plantas, os animais, os rios, as montanhas. Todas essas coisas testificam que verdadeiramente existe um Deus. Eu gosto de pensar que Deus, ele não é uma lenda urbana, Deus não é um personagem de ficção, mas Deus é um ser real, que ele vive e nos ama. Os profetas nos têm ensinado que Deus, ele é o governante onipotente do universo e habita nos céus. Tem uma escritura que eu acho essa escritura belíssima, que é Doutrina e Convênios 20, versículo 17, que diz assim: por estas coisas sabemos que há um Deus no céu, que é infinito e eterno, de eternidade a eternidade, o mesmo Deus imutável, o Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. Alguns pontos chaves dessa escritura que eu quero destacar aqui é que Deus, ele é infinito e eterno. Ou seja, Deus, ele não está limitado ao tempo, ou ao espaço, ou qualquer coisa terrena. Deus é um ser imutável, é um ser constante. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E que também Deus, ele é o Criador. Ele é o grande arquiteto e engenheiro do universo. Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê que Deus, ele fez a separação das plantas, dos mares, fez os animais. Inclusive, ele fez o homem à sua própria imagem e à sua semelhança, mostrando o seu poder de criar, ou seja, da vida. Eu gosto muito de uma citação do profeta Joseph Smith, que ele diz assim: Deus é o único ser supremo e absoluto em que cremos e a quem adoramos. Ele é o grande Pai do universo e ele contempla toda a família humana com cuidado, carinho e atenção paternos. Interessante, quando eu li essa citação,
isso me lembra que Deus ele nos conhece pelo nome. Deus nos conhece individualmente. O Pai Celestial não é um pai ausente, pelo contrário, né? Ele é um pai presente. Ele conhece nossas lutas diárias, nossos desafios, e ele anseia que cada um de nós individualmente possa buscá-lo, para que assim ele possa nos ajudar com o seu poder e a sua força. O próximo ponto que eu quero abordar com vocês agora é a natureza de nosso Pai Celestial. Muitas pessoas têm a ideia que a natureza do Pai Celestial, que ele é uma força, ele é um espírito, ele é o vento. As pessoas pensam coisas inimagináveis sobre o Pai Celestial, né? Como que é a sua natureza física, né? O profeta Joseph Smith, ele recebeu uma revelação em Doutrina e Convênios 130, o versículo 22, que diz assim: o Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como a do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Deus, ele possui um corpo, né? Como o da gente. A diferença é que o corpo do nosso Pai Celestial é um corpo perfeito e glorificado. A glória do corpo de nosso Pai Celestial vai além de qualquer descrição. De fato, Deus, nosso Pai Eterno, ele é perfeito. Seus atributos são divinos, como amor, perdão, misericórdia, justiça. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê, né, o trabalho que Deus ele realiza. Eu gosto muito de Moisés 1,39, que diz assim: eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Então tudo que o nosso Pai Eterno faz é para que a gente, né, nós, seus filhos, possamos ter a vida eterna. Ele procura nos dar todos os meios e todos os recursos para que a gente possa buscá-los e assim ganhar nossa salvação e exaltação no reino celestial. O próximo tópico que eu quero abordar com vocês aqui é conhecer a Deus. Eu tenho duas perguntas que elas são de reflexão profunda. A primeira pergunta é: por que é importante conhecer a Deus? E a segunda pergunta é: como podemos conhecer a Deus? Para responder a primeira pergunta, eu gostaria de usar uma escritura. Em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando eu estava lendo essa escritura, eu parei para refletir um pouco. É impossível, né, o homem alcançar a salvação sem o conhecimento do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. Eu escrevi até um pequeno texto que eu coloquei assim: um homem pode conhecer toda a ciência, a física, a matemática, pode aprender sobre o conhecimento da medicina, pode conhecer como criar e usar máquinas, pode conhecer todas as coisas terrenas, porém, se não procurar conhecer as coisas da eternidade, terá apenas ajuntados tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Não existe a possibilidade de termos a vida eterna se não procurarmos conhecer o nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. Então, é impossível um homem ter a vida eterna sem o conhecimento da Trindade, que é Deus, o Pai Eterno, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. A outra pergunta é: como podemos conhecer a Deus? Eu coloquei 4 pontos que pode nos ajudar a conhecer Deus melhor, né? O primeiro ponto que eu coloquei é acreditarmos que Deus existe e nos ama. Tem uma escritura em Mosias 4,9 que ela é bastante interessante. Ela diz assim: acreditai em Deus, acreditai que Ele existe, acreditai que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto nos céus como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Então, o primeiro ponto para a gente
a conhecer a Deus é acreditar nele. O segundo ponto é estudar as Escrituras. Eu sempre tenho dito que as Escrituras é o nosso manual de vida. Quando a gente lê as Escrituras, a gente aprende sobre a missão do Salvador Jesus Cristo, sobre seus ensinamentos, sobre seus convênios. Então, quando a gente mergulha nas Escrituras, a gente começa a conhecer o nosso Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo. O outro ponto que eu coloquei é orarmos a Ele. Tem uma escritura que eu gosto muito em Tiago 5 que diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, pergunte a Deus. Quem não tem falta de sabedoria? Né? Muitas das vezes, por conta da correria do dia a dia, né, dos desafios diários, a gente implora por ajuda e muitas das vezes não tem a quem recorrer. Mas a gente pode recorrer ao nosso Pai Celestial em oração. Quando a gente se ajoelha e implora pela sua ajuda divina. Implora para que Ele possa perdoar os nossos erros. Implora para que o Senhor Ele possa nos abençoar, né? Seja, né, no problema de saúde, seja um problema financeiro. Eu sei que o poder da oração ela é capaz de abrir os céus. O Pai Celestial Ele realmente nos ama. Ele está disposto, né, a nos ouvir e nos ajudar nos nossos desafios diários. Né? Outro ponto que eu coloquei aqui bastante interessante é obedecer a todos os seus mandamentos da melhor maneira possível. Então a gente pode conhecer a Deus quando a gente guarda seus mandamentos. Né? Tem uma escritura em João 14 que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Né? Realmente aquele que ama ao Senhor, ele procura fazer o melhor possível para guardar a sua palavra. Nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, o Senhor ele não nos convida apenas para ser discípulos de meio período, mas ele realmente nos convida para ser discípulos de tempo integral, ou seja, discípulos por toda uma vida. Né? Conhecer a Deus, na verdade, é um processo. Todos os dias a gente deve procurar conhecer a Deus um pouco. E essa foi a nossa primeira aula do princípio do Evangelho, né? Deus é o nosso Pai Celestial. Para encerrar essa aula, eu quero deixar somente o meu testemunho. Eu sei do fundo do meu coração e pelo poder do Espírito Santo que o Pai Celestial nos ama, que Ele vive, Ele é um ser real. Eu sei que o Pai Celestial Ele se preocupa com cada um de nós individualmente. Ele nos conhece pelo nome. Eu sei que o Pai Celestial Ele é misericordioso. Ele está disposto a nos perdoar e nos ajudar na nossa caminhada diária. E é esse testemunho que eu deixo com vocês, no sagrado nome de Jesus Cristo, a quem eu amo e sirvo. Amém.